Vocês pensam que eu estou no Amazonas? Não, não é. É que eu tenho esse jardim no fundo da minha casa, do meu apartamento. Então eu aproveito e faço desse jardim o cenário. Aliás, falar em Amazonas, eu vi hoje uma informação, segundo a qual eles dizem, primeiro trimestre de 2023 foi quando houve mais desmatamento. É evidente. Porque o idiota que deixou esse país desbagaçado, antes de viajar para fora, para os Estados Unidos, quando ele estava fugindo, ele já comandou uma tropa para fazer besteiras. E falou para os caras que desmatavam, olha, desmata o máximo agora, porque eu estou saindo. É uma desgraça, é uma coisa terrível. O que ele deixou de desgraça, você não imagina, certo? Mas hoje eu me lembrei de uma música aquela. Chegou o general da banda, chegou o general da banda, Mourão, 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 nem com viada tu vai mais, Mourão, 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 segue sempre o Satanás. Mourão é o general de pijama, nem de pijama, eu acho que ele está de cueca, certo? Aí ele virou político e começou a falar besteira. Aí a grande liderança é o cara, o coiso. O Lula falou que agora não fala mais o nome dos dois, nem do Bolsonaro, nem do Moro. Ele vai chamar o coiso e a coisa. Agora, resta saber quem é a coisa. Porque um dos dois é coisa, o outro é coisa. Eu não sei, ali é um casal? Não, eu acho que é um par, uma parelha, que sempre fez besteira. Mas casal, acho que não. Mas, sei lá, informação a gente não tem ao certo, né? Mas o que eu acho mais incrível é que o general da banda, certo? Que já foi ao lá aliado, depois brigou com ele, depois voltou a ser aliado, depois se elegeu senador com muita grana distribuída, certo? Maletas de dinheiro para os prefeitos pedindo voto para deputado, voto para senador, por isso que eles fizeram uma bancada grande. Mas ele disse o seguinte, que é a grande liderança. Meu Deus do céu, como fala besteira também. Como eles ficam aí só falando tolice. E esse outro aí, que também não é político, não é nada, ele entra e fala besteira. Ele foi dizer o seguinte, entre outras coisas, não, porque acontece que essa história de dizer que o Lula está tendo muito elogio no exterior, convites para viajar, etc., na verdade, e agora para o G7, mas ele precisa saber que não é a primeira vez que o Brasil é representado no G7, que já foi representado 5 outras vezes. Mas o cara não percebeu que as 5 outras vezes que o Brasil foi representado por quem? Pelo Lula, nos 2 mandatos anteriores. Ô gente ímpia que não entende nada, que é ignorante, que só fala besteira. É por isso que eu tenho que escrever um livro, que é o livro que eu estou escrevendo, Brasil, 4 anos de trevas. E eu vou dar um detalhe. Ontem eu estava conversando com a Márcia Tigani, que é psicóloga, minha amiga, e eu falei com ela, Márcia, eu preciso de uma observação, de um estudo que os psicólogos precisam fazer a respeito daquela cabeça, da cabeça deste cara que esteve aqui governando durante 4 anos, né? Porque é para o meu livro, porque no meu livro eu vou fazer texto, contando fatos, e em seguida eu chamo personalidades ligadas a esses fatos para fazer suas observações. Por exemplo, eu vou falar de todas as tolices que levaram muita gente a entender, a ver o cara como um psicopata, um cara doente. Mas eu preciso, ao falar e ao mostrar as besteiras ditas por ele, eu preciso também da opinião de gente abalizada, de psicólogos, psiquiatras. Aí eles definem, eles dão um quadro final do capítulo. Quando eu falar, por exemplo, sobre o garimpo ilegal, que foi feito ali no Amazonas, eu tenho que puxar também biólogos, médicos, para contar a questão do envenenamento
das águas. Então, eu trago o quadro e, em seguida, a observação de pessoas abalizadas, certo? Então, para cada capítulo que levantar, por exemplo, eu vou falar das questões ligadas à ditadura, porque esse cara foi um cara que protegeu, que elogiou ditadores, torturadores, o ultrabrilhante, etc. Tá? Muito bem. Então, quando eu mostrar num texto essas questões ligadas ao elogio dele à ditadura militar de 64, eu vou trazer também a opinião de ex-torturadores, para dar um fecho final. Cada capítulo tem um fecho final com gente falando daquele assunto. Então, o livro vai se tornar super interessante exatamente por isso. Porque, além de fazermos todo um contexto, trazermos todo um contexto, nós trazemos depois a opinião de gente, de personalidade, de pessoas avalizadas, de psicólogos, de médicos, de biólogos, enfim, de